gravando? Não valeu isso aí, não valeu. Por quê? Por que não? Deu em você a roletinha? Pode fazer de novo, nada a ver. Não quero que você seja... Roda de novo a roleta, vamos ver. Pode rodar. Roda de novo, Enzo. Roda. Não adianta. A roleta é minha. Fica dando trabalho pro Enzo aí. Muito bem, esse pessoal fica com chororô, mas o fato é que a roleta escolhe o melhor âncora, porque o melhor âncora apresenta melhor o programa, dá mais audiência, né? As coisas funcionam. Aliás, eu queria começar o nosso programa já pedindo desculpas pela barbeiragem da semana passada, porque o senhor Maurício, que quer as pessoas nos bares e não nas escolas, ele inventou de colocar um vídeo do Ayrton Senna semana passada, o YouTube classificou aquilo como roubo de imagens, ameaçou nos processar, cortou o nosso vídeo e a gente atrasou 1 hora por conta disso. Muito bem, Maurício, você foi brilhante semana passada. Eu peço desculpas a todos, a culpa foi minha, porque eu quis ilustrar com uma imagem do Ayrton Senna, que é uma figura nacional e que uma produtora de fora do Brasil diz que é dona das imagens de uma corrida que não pode se colocar no YouTube. Aliás, a legislação de direitos autorais diz que eu posso usar parte da obra. É porque, infelizmente, o algoritmo do YouTube, que deve censurar a gente por estar falando isso agora, não está atento a leis. É simplesmente o que bem entender para o YouTube. Aliás, o YouTube tem poder de juiz agora, né? Isso realmente é um absurdo. É, verdade. Muito bom. Críticas à parte, estamos começando mais uma edição do programa 4 em Pauta. Todo mundo se inscrevendo no canal, tocando no sininho, é importante tocar no sininho, para que você seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo nosso, né? Entre no nosso canal do Instagram, o @4 em Pauta. Coloca aí, Enzo, @4 em Pauta. Todo mundo lá no Instagram também. Eu queria começar hoje de uma forma diferente, primeiro apresentando o nosso convidado. Aguinaldo, quem é o nosso special guest? Ontem foi dia do professor e o nosso special guest, Renato. Grande Renato Martins. Renato foi meu professor no Empretec. Aliás, eu sou empreteco graças ao Renato. Além do mais, Renato é consultor de empresas, mora em Araçariguama, Renato, é isso? Não, Araçoiaba da Serra. Araçoiaba da Serra, isso aí. Era só para ver se você estava esperto, tá? É. O Renato é uma pessoa que realmente me inspirou muito aí na época do Empretec, e em função disso, eu fiz esse convite e ele nos deu a oportunidade aqui, né, Renato, de estar aqui conosco hoje. Obrigado pela sua presença, viu? Muito bom. Eu queria começar hoje, então, dizendo que nesta semana nós tivemos mais um fato marcante da política brasileira. Encontraram mais um político com dinheiro na cueca. Ê, Brasilzão! Eu acho o Brasil fantástico, porque vocês lembram que lá em 2005, fazia tempo, já 15 anos, hein? Vocês lembram que prenderam um assessor daquele deputado petista do Ceará, deputado estadual na época, o José Guimarães, irmão do Genuíno, né, irmão do José Genuíno. Esse assessor foi preso em Congonhas com $100 mil na cueca, né? Como o mundo evolui, as pessoas pararam de esconder dólar na cueca, agora escondem reais mesmo, né? Quer dizer, na verdade, que não é uma evolução, é um retrocesso. Mas, enfim, nós tivemos nosso glorioso vice-líder do governo no Senado, senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, foi pego com R$30 mil na cueca. Polícia Federal bateu na porta da casa dele lá em Boa Vista, ele não sabia onde ele escondia o dinheiro, colocou dentro da cueca. Muito bem, né? Na parte de trás, né, Luiz? Escondeu também em outros buracos do corpo, né? Mas, enfim, o fato é que... Então, eu queria começar o nosso programa de hoje. A gente não vai debater esse assunto, porque não há o que debater, mas, na verdade, é o seguinte. Maurício, se a Polícia Federal batesse na porta da tua casa aí em Jundiaí e você tivesse um dinheirinho para esconder, onde a sua criatividade levaria você a escondê-lo? Na minha casa eu acho que seria fácil. Eu colocaria no buraco que tem no sofá que o meu cachorro fez. Colocaria lá por 2 motivos. Primeiro, porque lá ninguém vai procurar e qualquer um que mexer naquele buraco, ele ataca. Então, ali tá tudo certo, ia ficar bem guardadinho. Se bem que depois, para achar esse dinheiro, não ia ser fácil, porque é pouco dinheiro para muito sofá. Aguinaldo, você?
Eu não tenho dinheiro para esconder, né? Não tenho quase nada aqui para esconder, mas se eu tivesse dinheiro para esconder, eu acho que eu esconderia no cabelo. Sabe? Você lembra daquele desenho dos Globetrotters do time de basquete lá? Eu esconderia nesse cabelo aqui, olha, que eu tenho. Meu cabelo. Coloca uma peruca, né? E você, Renato, esconderia onde o dinheiro? Olha, se eu precisasse esconder, é porque esse dinheiro não era meu. E se não for meu, é porque alguém tentou me incriminar. Então eu queimava esse dinheiro. Ô, louco, ia botar fogo. Por isso você entrou na porta e tacando fogo dentro de casa. Em chamas. Mas se for o caso, esconde lá no meu sofá, viu? Mais interessante. Tá legal, vou mandar para você. Você sabe que eu pensei em colocar o dinheiro assim no bolso de alguma calça e jogar dentro da máquina de lavar roupa e botar ela para funcionar. Aí a Polícia Federal entra, tá a máquina funcionando. Aí precisa ver se o cara ia ter a ideia de mandar parar a máquina para ver o que tem dentro. Tem uma roupa lavando. E se pegasse em flagrante, seria o quê? Lavagem de dinheiro. Boa. O que é interessante até se você pudesse ter aqueles que lavam carro, porque aí o dinheiro está na Lava Jato, inclusive que foi desmontada, afinal de contas, não há mais corrupção no Brasil, né? Achar 30 mil na cueca não é corrupção no Brasil para esse governo. Ainda mais de um aliado. Chega de bobagem. Não chega não. Deixa eu falar só mais uma coisa. Eu, a partir desse momento, fiquei sabendo que o cara escondia dinheiro nas nádegas. Eu não sei se eu vou querer mais pegar troco da padaria, viu, cara? Porque eu fico pensando por onde que esse dinheiro passou. Vamos para frente. Provavelmente eram notas de R$200, tá? Porque ninguém esconde dinheiro de baixo valor, não. Não é troco, não, tá? É nota de 200, de 100, né? Vocês que querem muita nota de 200, defenderam aqui com unhas e dentes, né? Agora pega a nota, né? Eita, isso que eu chamo de um bombonzinho rico, hein? Chega de conversa fiada. Roda a vinheta, o quadro Concorda ou Discorda? Muito bem, esse é o quadro Concorda ou Discorda. A gente coloca sempre um tema polêmico aqui. Todo mundo opina no chat, a gente quer saber a opinião de vocês. Coloca aí no chat, isso aí, fala mal do Aguinaldo, fala mal do Maurício, fala bem de mim e do Renato, entendeu? É isso que a gente tem que fazer aqui no chat. Todo mundo concordando comigo, com o Renato, e discordando do Aguinaldo e do Maurício. Muito bom. O tema da semana não podia ser outro. Todo mundo acompanhou, desde o sábado passado, a novela envolvendo o traficante, o André do Rap. Ele é rapper, que você pensa. O André do Rap, um dos maiores traficantes do Brasil, simplesmente foi solto por uma decisão do ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo. O que aconteceu de forma bem resumida para quem esteve em Marte nos últimos dias e não acompanhou nada, né? Esse traficante estava preso de forma temporária. E uma lei recente, aprovada pelo Congresso, mudou a regra de prisão temporária. Agora, o juiz que decreta a prisão é obrigado a cada 90 dias renovar ou não a prisão. Se ele não se pronuncia pela letra da lei, a prisão se torna ilegal e, portanto, a pessoa pode ser solta. O que fez o Marco Aurélio? O advogado do traficante entrou com recurso dizendo, olha, faz mais de 90 dias que o juiz não se pronuncia. O Marco Aurélio falou, então, pela lei, essa prisão é ilegal. E libertou o traficante, sem levar em consideração que ele é um traficante, sem levar em consideração que ele estava condenado já em outras 2 ações, inclusive condenado em segunda instância, mas ele simplesmente olhou a lei, uma lei nova, né, e disse que cumpriu a lei. Claro que isso gerou polêmica, aí o presidente do Supremo, Luiz Fux, na noite do sábado, deu uma outra ordem, derrubou a liminar, cassou a liminar do Marco Aurélio Melo, isso gerou uma intriga lá dentro do Supremo, porque é um ministro caçando o liminar do outro, mas o fato é que é o seguinte, o traficante está foragido, mandaram prender de novo, mas agora ele já fugiu mesmo, não se sabe nem se ele está no Brasil, provavelmente não está. Explicado o assunto, vamos ao que interessa. A pergunta é muito direta. Há vários erros nessa história toda, mas quem é o maior culpado no episódio do traficante André do Rap? Antes da gente argumentar, eu quero uma opinião rapidinha de 5 segundos, só com o nome do maior culpado. Maurício Lousado, quem é o maior culpado na sua opinião? Na minha opinião, é quem permitiu que uma lei dessa fosse criada. Portanto, o parlamentar que propôs a lei, é isso.
Você, Aguinaldo. O parlamentar que propôs e as pessoas que aprovaram sem vetar, ou seja, que deixaram isso adiante. Perfeito. O Congresso, então, como um todo. Aguinaldo. Na minha opinião, o Gilmar Mendes, pela primeira vez, tem razão. Ele falou que foi uma debandada de erro, mas o maior erro mesmo foi do Marco Aurélio. Renato? Bom, é uma sequência de erros muito grande, mas para mim o último que tinha a chance de não cometer, de não fechar o ciclo, é o Marco Aurélio. Então, Marco Aurélio. Eu também acho que é o Marco Aurélio. Então, atenção, nós três aqui, eu, o Aguinaldo e o Renato, achamos que o Marco Aurélio é o grande culpado, não o único, e o Maurício acha que é o Congresso o principal culpado. Já vai opinando aí no chat quem que vocês acham que é o maior culpado. Eu vou começar com o Renato argumentando. Renato, por que você acha que é o Marco Aurélio o principal culpado? Vamos lá. Porque eu penso assim, dentro do processo todo da lei, desde quando, juntando pacote anticrime, Congresso, volta, podia ter tido um veto do Bolsonaro nessa cláusula, podia ter acontecido muita coisa, até chegar e ter-se a lei para votar. Agora, com isso em mãos, a interpretação, e quem faz cumprir, é o juiz que está lá na frente, e, apesar de ser uma coisa monocrática nesse problema, que seria outra questão, é ele quem decidiu baseado nisso. Então, não importa se se fosse um futebol que todo mundo foi jogando a bola para trás, o cara que chutou contra e fez o gol contra, esse cara é o culpado. Então, ele tinha a chance de não permitir que uma coisa como essa pudesse acontecer, porque é injusto em relação à periculosidade do cara que foi solto. Não que a lei seja ruim, mas tinha que esse cara era muito perigoso para estar na rua, não podia ter acontecido. Muito bem, então eu e o Aguinaldo concordamos com o Renato, o Maurício discordou, vamos zerar a tela. Maurício, você tinha dito então que na tua opinião é o Congresso, né? Então eu vou zerar aqui a tela. Por que você acha que o Congresso é mais culpado do que o próprio ministro que soltou o bandido? Claro, o ministro obviamente tem uma culpa enorme por fazer uma interpretação sem olhar a pessoa, mas o problema é o seguinte, eu só posso interpretar algo que existe antes. E quando o Congresso criou isso, não levou em consideração uma coisa muito importante. É muito bonito você dizer que a cada 90 dias o juiz tem que revisar uma prisão para ver se está tudo certo. Eu acho até justo do ponto de vista de não deixar pessoas inocentes presas por um tempo enorme. É justo isso. O problema é o seguinte... O Congresso, as pessoas que levaram isso adiante avaliaram em algum momento se o nosso judiciário tem condições de fazer esse tipo de avaliação, levaram em consideração por um simples motivo. O nosso judiciário não dá nem vazão a coisas novas que estão chegando. Quanto mais a cada... Para pensar o número de prisões que existem e o número de prisões que acontecem todos os dias. Você pensa o seguinte, se hoje um juiz... determina a prisão de uma determinada pessoa, ou de 4 ou 5. Daqui 90 dias ele vai ter que rever de 4 ou 5, no dia 91 de 4 ou 5, e assim sucessivamente todos os dias. Ou seja, o nosso judiciário não tem condições de absorver isso. Se tivéssemos um judiciário que tivesse condições, ok, mas não temos. Então a culpa é de quem colocou isso, na minha visão, mas ao mesmo tempo não avaliou se o judiciário está pronto para absorver essa demanda. E aí isso gerou uma condição de uma interpretação errada também. Mas a grande culpa para mim é do Congresso. Muito bem. Tivemos aqui 3 discordos, como eu já imaginava, afinal de contas, desde que você me perguntou, eu era o único que tinha visão contrária. Quem que vai falar agora, então? Pode ser vamos você, lá, vamos ver a tela. Eu vou argumentar antes de passar a palavra para o Aguinaldo. Na verdade, você viu que eu concordei numa boa parte do que você disse, né? Eu acho que o Congresso tem uma parcela muito grande. Eu só discordo quando você conclui que a maior parcela é do Congresso, né? E aqui não dá para ficar no muro, né? A gente poderia até dizer, parcelas iguais? Não, não. Ali eu concordo mais com a visão do Renato, que como a palavra final era do Marco Aurélio, ele poderia ter, inclusive, ajeitado o erro do Congresso, né? Dado que foi a decisão dele final. Mas concordo com o Maurício que o Congresso criou uma lei que talvez ela não seja exequível, né? A cada 90 dias tem que revisar aquela prisão temporária. Embora a intenção seja boa, acreditem, hein? O Congresso às vezes é bem intencionado, é que executa mal. A ideia é você evitar que um inocente, sem ter condenação, fique numa prisão temporária infinitamente. E aí qual é o grande erro do Congresso, na minha opinião? Eu não ter colocado na lei claramente que ela não vale para quem já é condenado. Porque nesse caso o traficante já tem 2 condenações. Então bastava dizer o seguinte, tem que renovar a cada 90 dias? Tem,
para todo mundo que não tiver condenação, porque se você não tem condenação, você, em tese, é um inocente preso temporariamente. O traficante não é inocente preso temporariamente. O traficante é um bandido já condenado, em segunda instância, que está preso lá por um terceiro processo. E aí, o ponto é, o Congresso já deveria ter votado há muito tempo a prisão em segunda instância, que é algo que está parado lá e gerou problema. Se já tivesse autorizado a prisão em segunda instância, o Supremo ficou dividido nessa questão, o traficante já estaria preso, então o Marco Aurélio não poderia ter soltado, né? Mas, insisto, o Congresso cometeu um erro, pode melhorar a lei, mas a culpa maior é do Marco Aurélio, que tem a péssima mania de querer aparecer. E vamos lembrar que ele já libertou outros 79 presos sob esse mesmo argumento, que só gerou polêmica agora, porque é um dos maiores traficantes do Brasil. Muito bem, o Maurício também oscilou bastante, concorda, discorda, concorda, discorda. O Aguinaldo e o Renato concordaram comigo. Então, para finalizar com chave de ouro, limpando a tela, Aguinaldo, vamos lá. Decrete a pena de morte de Marco Aurélio Melo. Vamos lá. Pela primeira vez na história do mundo, Luiz Arthur Nogueira falou que eu vou fechar com chave de ouro. Ele deve ter falado isso por engano, deve ter escapado. Aliás, já a gente vai falar. Eu também acho. Mas olha só, existe uma... Eu não sou... Obviamente que eu não estudei, eu não sou jurista, né? Nenhum de nós aqui, eu acredito. Mas existe uma diferença entre prisão preventiva, cautelar e temporária. Lamentavelmente, eu não sei explicar. Mas eu sei que a prisão temporária ela não é por 90 dias, não, Luiz. Prisão temporária é por um período bem menor, né, pelo que eu entendo. O que essa lei ela pede é para que se revise as prisões preventivas de 90 em 90 dias. Então, até aí a lei está certa, a lei está correta. Se ela é ou não executável, cá entre nós aqui tem que fazer ser executável, tem que criar uma circunstância de que o nosso judiciário execute. Agora, Maurício, hoje existe software. Não é mais que nem ontem, filho, que nem antigamente, que o cara tinha que pegar lá um bolo de papel desse tamanho. Hoje existe um software que avisa, plim, senhor juiz, tem esse caso aqui que está vencendo. Isso acontece nas empresas, são softwares simples de serem implantados, tem que ser implantado. Então, primeiro, quem errou, na minha opinião, não foi quem criou a lei, e sim quem não revisou. Agora, uma vez não revisada, o advogado sabendo disso, porque o advogado estava esperto, o advogado tem esse tal de software que avisa, olha, deu 90 dias do caso tal aí do André. Né? O que ele faz? Ele pede um habeas corpus no Supremo. E o Marco Aurélio, que poderia falar assim, teve gente aqui que fez errado. Ele tinha diversas alternativas. Uma delas, se é que ele quer aparecer, né, ele poderia aparecer de uma outra maneira. Olha, não dou liminar, não dou habeas corpus. Pum, dou a minha martelada, porque eu mando. Segundo que ele poderia fazer, entrar em contato com o juiz de primeira instância que condenou, de segunda instância que condenou, e perguntar, escuta, você não esqueceu de nada aí, não? Né? Não, mas eu sou um cumpridor da lei, eu sou um robô, sabe? Às vezes, um magistrado, aquele cara que supostamente seria uma mente mais brilhante, mais desenvolvida intelectualmente do que todos nós, ele poderia simplesmente ter agido como humano, ter ponderação e não ser um robô. Porque se for para simplesmente interpretar a lei pelo que está escrito e não olhar as periferias da coisa, não olhar os arredores das coisas, então não precisa ser juiz. Pode botar um robô lá. Por isso que muitas vezes as pessoas falam que os robôs vão substituir o ser humano no direito. Porque tem gente que faz isso. Então, eu não posso revisar o erro do outro se não me interessar. Já que é para mostrar que o outro errou, então deixa errado, eu estou cumprindo a lei. Agora, se ele acha que ele aparece mais evidenciando o erro do outro, aí ele evidencia. Quando interessa, os ministros do STF reformam as decisões. Quando não interessa, eles deixam para polêmica. Então, é isso que eu penso. Muito bem, muito bem. Então, de uma forma geral, nós mantivemos a posição original, né? Eu, o Renato e o Aguinaldo culpando o Marco Aurélio Melo, e o Maurício, apesar de também culpar o Marco Aurélio, acho que o Congresso, de fato, tem um erro maior. Eu também acho que o Congresso teve um erro importante, mas, enfim. Há divergências, como deve estar ocorrendo aqui no chat também. Opinem à vontade quem vocês acham que é o maior culpado. Muito bem, vamos então para o segundo tema de hoje, do quadro Concorda ou Discorda. Esse aqui já é um tema mais leve, mas bem interessante. Nesta semana, a Apple apresentou a sua nova geração de iPhones, o iPhone 12, né, nas suas diversas versões,
e veio com um discurso do ponto de vista ambiental, um discurso do ponto de vista ambiental, aquele discurso politicamente correto, né, de uma empresa que agora vai zerar emissão de carbono até não sei quando, muito bonita, e para contribuir com o meio ambiente, nós da Apple decidimos que os nossos aparelhos celulares não irão mais nem com fone de ouvido, nem com carregador. Muito bem, o discurso é para preservar o meio ambiente. E muita gente aplaudiu, achou isso mesmo, muita gente criticou, dizendo que é um absurdo, que as pessoas pagam um valor alto e não necessariamente elas guardaram o carregador antigo, o fone de ouvido, enfim, a polêmica foi levantada. E aí a pergunta é muito simples, e eu vou querer que o Maurício inicie respondendo esta pergunta. Maurício, a Apple está certa em vender aparelhos sem carregadores e fones de ouvido? Não, na minha opinião não está certa. Eu vou dizer por quê. O argumento do meio ambiente é muito legal, muito bonito. A gente tem que gerar menos lixo e, obviamente, também extrair menos recursos da natureza. E para produzir carregador e fone, você precisa extrair recursos da natureza. Agora, a pergunta é, se eu tinha um celular, um iPhone, né? Porque não é um celular, foi iPhone, é outra coisa. Se eu tinha um iPhone antigo e eu estou comprando um novo e eu já tenho carregador, isso significa, então, que aquele iPhone antigo que eu tenho eu não vou dar para ninguém. Logo, estou gerando lixo. Não resolveu nada no meio ambiente. Ah, mas eu vou dar para alguém. Então, eu vou dar sem o carregador? Ou se eu for dar ou vender para alguém, eu vou vender com o carregador. E logo, eu preciso comprar outro. Resumindo, esse é um jeito muito bonito de você pegar um produto que custa caríssimo e vender um carregador e um fone num preço tão caro quanto o produto, usando uma bandeira ambiental, que não é uma exclusividade da Apple. Muitas outras empresas já usaram essa bandeira ambiental para gerar economias. Aquele famoso caso da sacolinha plástica também. Tem vários casos como esses que estão relacionados, né? Canudos, que tudo isso é muito agressivo ao meio ambiente, mas a gente tem que tomar cuidado para não usar a desculpa do meio ambiente para ficar gerando lucro para si mesmo. Que tal você vender um carregador ou um fone a R$290, que é absurdamente caro, e destinar R$100 desses 290 para a recuperação do meio ambiente? Apple, para mim, me parece mais efetivo do que simplesmente você vender algo que é caro com essa boa desculpa. Para mim, eu não engulo essa. Para mim, isso está errado. Eu já terminei de argumentar aqui, tivemos um concordo, Aguinaldo batendo palma para mim, que vale mais do que um concordo. Discordo do Luiz Arthur Nogueira. E, Renato, você no geral aí vai ter que decidir um concordo ou discordo em linhas gerais. Na maior parte do meu argumento, você concordou ou discordou? Discordou, perfeito. Isso aqui que esse cara tá vibrando, deu 2-2. Aí o outro aqui. Quem que vai? É o Renato que vai comentar. Renato, aproveita já que você discordou, você ficou meio na dúvida, mas no final você discordou. Então me diga por que você topa pagar... Zerando a tela. Zerando a tela. Por que você topa pagar um iPhone caríssimo e ainda vai pagar mais R$600 para ter um fone de ouvido e um carregador? Me fala. Então, vamos lá. Primeiro, eu não topo porque eu não uso iPhone, né? Eu tenho um celular de outra marca, né? Tá. Aí qual que é o outro ponto que eu vejo? Quando eu olho os celulares aqui, de maneira geral, tem gente da minha família que tem que usa iPhone. Mas às vezes não é que você vai vender ele com tudo que ele tem para o outro. Às vezes ele simplesmente quebra e ele vai ser lixo. Só que é lixo ele com a tela ou com o que se deteriorou, e o carregador e o fone são bons e acabaram ficando. Então, por exemplo, eu moro numa chácara aqui hoje, que em tudo quanto é lugar tem algum aparelho de carregador e alguma tomada, de tanta coisa que sobrou de vários celulares. Hoje eu fui procurar um fone de ouvido aqui, eu tinha 3 para escolher, escolhi um preto porque eu estou de camiseta preta, que eu nem sei de qual celular que veio. Então, por essa razão que eu discordava em partes aí. Muito bem. Saco do Luiz Arthur, né? Muito bem, então concordei com o Renato. Como o Aguinaldo discordou e ainda não falou, então vamos zerar a tela, Aguinaldo. Por que você discorda do nosso convidado? O que, aliás, não é nada gentil da sua parte, né, Aguinaldo? Tem que concordar com tudo que o Renato fala, então? Não. Só um pouquinho? Não, tá bom. Olha só. Eu entendo que a Apple está fazendo, beneficência com o chapéu do outro. Está com essa bandeira do meio ambiente aí, mas na realidade quem está pagando esse meio ambiente, como bem o Maurício falou, é o outro, né? Porque, então tá, vamos dividir o valor?
Quanto custa um iPhone? Custa aí R$ 5.000, então ele vai passar a custar 4.700 sem fone? Aí faz sentido. Aí é bem legal. Agora, o que a Apple poderia fazer para colaborar com o meio ambiente é fazer cabos com melhor qualidade. Porque olha só, olha o que acontece com os cabos da Apple. É isso aqui que acontece. Eles ficam remendados. Eu gosto muito de Apple, tá? Sou fã do iPhone. Esses dias atrás comprei um iPhone. E o interessante é o seguinte, você vai falar, né, como alguém de vocês falou, eu vou usar o fone de ouvido anterior. Não dá. Porque agora ele tem um outro buraquinho aqui que é diferente. Não tem mais como fazer isso aqui, tá? Então isso aqui, olha, tá aqui, aposentado. Né? O carregador, por exemplo, o tempo que eu tinha escritório em Campinas, eu costumava ter um carregador em Campinas, um carregador no carro, um carregador em casa. Isso é normal, senão a gente esquece mesmo. Então, esses carregadores que vão ficando mais velhos, que vão sobrando, são para isso. Então, não tem nenhum problema eu comprar um carregador extra, se for da minha vontade. Mas a Apple faz um negócio assim, tão meticuloso, que você não consegue comprar um carregador de outra marca. É caro, paga royalties. O da outra marca não serve. Então, isso está economizando no quê? Pelo contrário, é uma maneira de reservar mercado. Então, na minha opinião, o que a Apple está fazendo é reservando mercado. Me lembra aquele negócio da franquia da bagagem aérea. Lembra, Maurício? Lembra dessa situação da franquia? Que a gente pagava R$300 numa passagem, né? Por exemplo, um trecho aí, Campinas, Belo Horizonte, R$300. Agora não pode mais levar bagagem, porque senão todo mundo paga pela bagagem que não leva, alguma coisa assim. E a passagem continuava custando quanto? R$300. Só que agora você tinha que pagar a bagagem, né? Aí o que o cara fazia? Botava até colchão dentro da bagagem de mão. Brigava com a comissária. Quem é que tinha que resolver a parada? A comissária, né? E aí quem é que passava por mal educada? A comissária. Então você vê como que são as coisas. Eu quero falar um negócio, aproveitar só para não perder o gancho. Uma coisa interessante é que aqueles bins do avião onde você coloca as bagagens, ele tinha um limite de 10 quilos, se eu não me engano. De repente, ele passou a suportar 15. Sem mudar nada na estrutura. Foi mágica. Falaram, agora você suporte 15. O Bing falou, tá bom, agora eu estou suportando 15. Para ver o nível de seriedade que dá para levar essas coisas. Pois é isso. Então, por isso que eu sou contra. Eu acho que estão fazendo uma pegadinha, é um jogo de número. E sou totalmente contra essa medida aí. Eu acho que, inclusive, os consumidores deveriam fazer, sei lá. É muito difícil, porque a Apple ela tem um domínio tão grande, que é a única que usa o sistema iOS, e a minha opinião é que o Android é muito chato, então a gente acaba ficando na Apple, mas é complicadíssimo o negócio, viu? Eu não uso Apple por nada. O dia que eu tive que transferir, eu tive um iPhone, tive que transferir um arquivo do iPhone para o computador, eu cheguei à conclusão que iPhone não serve para nada. Agora eu vou ser bombardeado aqui, mas é a conclusão que eu cheguei. Muito bem, muito bem. Já tivemos um desafio, vamos assistir algum programa atrás aí, Samsung ou Apple, já teve o desafio 4x4. Vamos zerar as telas. Eu e o Renato discordamos do Aguinaldo, né? O que já virou rotina aqui no programa, discordar do Aguinaldo. Não, mas brincadeiras à parte, eu lamento... Hã? Você falou que ia fechar com chave de ouro, não esqueça, tá gravado, hein? Enzo, não corta. Eu lamento profundamente que o Aguinaldo esteja preocupado só com dinheiro. Quem diria o Aguinaldo, né? Porque, reparem bem no raciocínio dele, quer dizer, se a Apple desse um desconto para vir sem fone, aí tudo bem. Outra coisa, o Aguinaldo não se alimenta direito durante o dia e fica comendo o cabo do fone de ouvido. Nenhum cabo meu está comido. O Aguinaldo, aqui, ó, veja se o meu cabo da Apple está comido. Não está. Pessoas normais não comem o cabo. O Aguinaldo come. E aí a culpa é da empresa, que ele comeu o cabo. Quer dizer, agora, brincadeiras à parte, eu gostei muito quando o Renato falou, vamos fazer uma reflexão. Se todo mundo falar a verdade, pode fazer um joinha se for sim ou negativo se for não. Quem não tem dentro de casa uma gaveta ou espalhado em vários lugares, vários carregadores e fones de ouvidos neste momento? Todo mundo tem? Tem. Porque sobra. Porque sobra. Por mais que, acho que foi o Maurício que falou assim, você pode vender o aparelho, acaba sobrando. Então, assim, eu entendo o argumento do Maurício,
Eu acho que a Apple, por que eu estou dizendo que a Apple acerta? Ela acerta na iniciativa, mas ela podia melhorar a execução. E melhorar a execução não é dar desconto no aparelho, Aguinaldo. Melhorar a execução é, por exemplo, propor que a pessoa devolva o aparelho antigo com o fone e com o carregador, e aí sim gerar um cupom de desconto, está estimulando a pessoa a devolver esse fio velho que você tem aí. Isso seria uma forma de estimular. Não é desconto pelo desconto. É as pessoas entenderem que não precisam ter 4 carregadores em casa por comodidade. Ah, porque eu tenho preguiça de ir no meu quarto carregar, então eu ponho um carregador no meu quarto, um na sala, um na cozinha e um dentro do carro. Porque isso chama-se preguiça. Preguiça. Você precisa ter 4 e o meio ambiente que se dane. Então, qual é o ponto que a Apple bate aqui? Precisamos reduzir a quantidade de lixo de produtos no mundo. Então, ela fala o seguinte, vou radicalizar. Você compra um iPhone e não ganha o fone de ouvido nem o carregador. Caso você não tenha, você vai comprar a parte. Mas provavelmente você tem. E ela deve ter feito uma pesquisa e chegou à conclusão que 99% dos usuários de iPhone já tem em casa fone de ouvido e o cabo. E, portanto, não há necessidade nenhuma de vir novos itens a mais. Porque eles vão sempre ser a mais. É lixo a mais que está sendo produzido. Uma pergunta. Um iPhone é lançado a cada quanto tempo, mais ou menos? Você tem ideia? Um ano. Que tal a Apple não lançar iPhones todos os anos? Vai reduzir muito o número de produtos que estão sendo gerados e jogados no lixo. Uhul. É uma ideia, mas eu acho que ela poderia lançar e aceitar. Isso nos Estados Unidos ela aceita, tá? Aqui no Brasil, infelizmente, não. Aceitar como parte de pagamento você deu o antigo. Não, aqui aceita também. Aceita. Tem. Agora eu te pergunto, você tem carregador antigo aí nas suas gavetas? Tenho. E você, tá aí? E eles não servem... sei o que fazer com eles. Não sei o que fazer com eles. Então, sabe por que você não sabe o que fazer com eles? Porque eles não servem no aparelho novo, porque de tempos em tempos eles mudam a entrada. Então você é obrigado a jogar fora realmente. Esse é o problema. Muda a entrada e vendo por R$300 o novo. Então, mas deveriam, mas insisto, aí é o erro da Apple, eu concordo com o Maurício. A Apple deveria aceitar o meu aparelho antigo com o meu carregador antigo e aí sim gerar um bônus na compra de um novo. Aí faria sentido, né? Agora, para dizer, Aguinaldo, que eu não concordei em nada com você, acho que você ali, não sei se você teve essa intenção, mas da sua fala, me pareceu veio uma ideia muito interessante. Se as empresas de tecnologia, realmente todas, estiverem preocupadas com o meio ambiente de verdade, elas deveriam se unir e criar um carregador universal para todos os produtos. Padroniza. Todos. Acabar com essa história que empresa A faz carregador com entrada não sei o quê. Empresa B, se você tivesse um carregador universal, aí você ia poder reduzir o lixo, de fato, eletrônico no mundo. O fato é que, geralmente, as empresas elas criam uma versão nova de um produto que é muito parecida com a anterior para gerar o estímulo de consumo. E é notado e comprovado que, por exemplo, a Apple diminuiu a velocidade dos iPhones antigos para as pessoas comprarem novos. Uma empresa que age assim não pode dizer que está preocupada com o meio ambiente porque está vendendo um carregador. Não pode. Para mim, isso não cola esse argumento. Nesse ponto, eu concordo com você. Tudo bem. E aí sou eu que penso no dinheiro e não a Apple, né? Mas o Aguinaldo pensou muito no dinheiro. Se tivesse um bonuzinho de R$600, ele estava... Não é, Renato? Não é? Duas coisas sobre esse assunto, né? Uma, quem compra o iPhone não deveria estar preocupado com dinheiro. É o celular mais caro que tem, então por que vai economizar? Não é essa a questão. Agora, a outra, se ela está oferecendo isso e não mudou o preço, no mínimo, o meio ambiente não estará recebendo todo esse material novo, ou todos os insumos que foram utilizados para produzir eles. Então, houve um ganho de alguma forma. Mas não é o dinheiro o caso aí, não. Meu Deus, está fazendo benefício com o chapéu do outro, mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos zerar a tela, assunto encerrado. O pessoal no chat opinando se a Apple tem razão ou não tem razão. E agora nós vamos para o último tema do quadro Concorda ou Discorda. É mais um tema polêmico essa semana, hein? Olha só. Todo mundo acompanhou que o Robinho, há alguns anos, foi condenado em primeira instância na justiça italiana por estupro. Muito bem, está condenado lá, mas ele não está na Itália, então nem sei o que vai acontecer lá. Ele alega que foi condenado porque ele não tinha um advogado para defender, enfim. Não vou entrar aqui no mérito jurídico, porque eu não acompanhei o processo. O fato é que o Robinho foi condenado em primeira instância na justiça italiana por estupro. Muito bem.
Nesta semana, o Santos Futebol Clube, que tem o Robinho como ídolo, o Robinho já jogou 3 vezes e ganhou vários títulos pelo Santos, anunciou a contratação do atacante como um desfecho da carreira dele. E anunciou num vídeo como o ato final, né? Robinho, quarto ato, é o craque voltando para Vila Belmiro. E não fez nenhuma menção à condenação dele por estupro. Muito bem. Uma parte da torcida vibrou com a contratação, é o ídolo voltando, e uma outra parte, principalmente protagonizada por mulheres, criticou a diretoria do Santos, ele que é um absurdo um clube de futebol contratar um jogador condenado por estupro. E muitas torcedoras do Santos relembraram que, há alguns anos, o Santos, inclusive, foi muito engajado em campanhas contra racismo, em campanhas contra estupro, enfim, em campanhas que são corretas. Explicado o caso todo, eu quero perguntar para vocês o seguinte: o Santos, vamos nos colocar na posição da diretoria do Santos. O Santos erra ou acerta ao contratar o jogador Robinho, que foi condenado em primeira instância por estupro na Itália. Lembrando que cabe recurso. Primeira instância não é a instância final. Vou começar essa pergunta com o Aguinaldo. Aguinaldo, você começa a responder. Aliás, o Aguinaldo que é santista, então é muito bacana a gente ouvir a posição de alguém que torce pelo Santos. Qual a sua posição, Aguinaldo? Se eu me colocar como presidente do Santos, como diretor do Santos, e você me perguntar se eu contrataria o Robinho... A pergunta é essa, basicamente é essa. Contrataria. Não. Contrataria como presidente do Santos. Se você perguntasse como torcedor do Santos, eu gostaria de ver o Robinho jogando no meu time de novo, obviamente que eu gostaria que ele encerrasse a carreira no Santos. Fazendo uma junção das duas coisas, eu quero dizer assim, olha, da mesma forma que a gente não pode fechar os olhos para o fato dele ter sido condenado lá na Itália, e ele foi condenado, não é que tem uma acusação. O caso do Neymar, por exemplo, algum tempo atrás, era só uma acusação, não se comprovou. Tá? Então, era só uma acusação. Nesse caso, tem uma condenação, ou seja, já houve um julgamento e ele foi condenado. Ele cabe recurso? Cabe. Mas aquela presunção de inocência, quer dizer, agora é ele que tem que mostrar o contrário. Muda a forma desse julgamento, entende? Então, acho que um time como o Santos, não deveria contratá-lo pela história que o Santos tem. Isso não quer dizer que eu acho que o Robinho não deveria trabalhar, que ele deveria ser impedido pela FIFA de jogar futebol. Isso não. Porque, afinal, ele não está condenado na Itália ainda, então, teoricamente, ele tem direito de trabalhar em qualquer clube do mundo, inclusive na Itália, eu entendo que ele tem o direito de trabalhar. Agora, voltando à pergunta inicial, se você fosse o presidente do Santos, você contrataria? Não, porque eu acho que a imagem, o quanto que a gente tem de perda de imagem, nesse sentido, aí é muito maior do que o ganho do futebol do Robinho. Então, o Santos, na sua opinião, errou, é isso? Na minha opinião, o Santos errou. Qual a sua opinião, Luiz? Vamos lá. Discordou, então? Você viu que eu fiquei na dúvida a maior parte do tempo e eu vou concluir com o discordo por um simples motivo. Vamos zerar as telas aqui, Renato. É o seguinte. O Santos, na minha opinião, ele não errou na contratação do Robinho. Ele errou na forma como ele apresentou essa contratação para a torcida. O que eu teria feito... Veja, estou me colocando no lugar do presidente do Santos, tem que tomar a decisão. Eu tenho a oportunidade de trazer um dos maiores ídolos da história do Santos, né? Não precisamos lembrar de Pelé, né? Podemos lembrar de Neymar. Robinho, certamente, é um dos maiores ídolos da história do Santos. Muito bem. Eu tenho a oportunidade de trazer esse jogador, que é um ídolo da torcida, para encerrar a carreira no clube. Isso não é pouco. Quem entende futebol, isso não é pouco. O que eu teria feito? Esse jogador está condenado em primeira instância. Não é condenação definitiva. Eu não teria feito o vídeo que o Santos fez, que é lamentável. É um vídeo que só destaca o ídolo e ignora todo o resto. Eu teria convocado uma coletiva de imprensa para anunciar a novidade. Nela estaria presente o Robinho. E eu, como presidente, abriria dizendo o seguinte: estamos recontratando os nossos maiores ídolos. Robinho.
que está com um problema jurídico. Ele está condenado. Robinho, está aqui do meu lado, Robinho. Você está condenado em primeira instância na justiça italiana por estupro. Eu, presidente do Santos, não sou juiz. Não cabe a mim aqui dizer se o Robinho é inocente ou é culpado. Quem vai dizer é a justiça italiana. O nosso contrato com o Robinho prevê o seguinte: se ele for condenado em última instância na justiça italiana e, portanto, perante a justiça, ele for, de fato, considerado um estuprador, automaticamente o contrato dele com o Santos será rescindido. Ponto. Caso contrário, se a justiça italiana der ganho de causa para o Robinho em outra instância, ele continuará sendo jogador aqui do Santos. Portanto, eu, presidente, não tenho o poder de condenar o Robinho. Ao não contratá-lo, estou condenando de forma antecipada. Então, eu teria feito essa exposição para a torcida. É a única forma que eu vejo aceitável de anunciar a contratação de alguém que é condenado em primeira instância. Ponto final. Vocês três discordaram, legítimo. Opinem no chat. Vocês acham que o Santos acertou ou errou ao contratar o Robinho? Vamos limpar a tela e passar a bola para o Renato, porque eu quero, obviamente, que o nosso grande especialista em futebol, Maurício, seja o último a falar desse assunto, né? Renato, não, vamos lá. Eu vou só falar por isso, eu achei o máximo uma coisa. O Luiz falou assim, os três discordaram, opinem no chat, por favor, alguém concorda comigo? Não precisa concordar, não. Procurando apoio. Sabe por quê, Maurício? Porque nessa zona é fácil chutar o cara que está condenado em primeira instância. Eu quero ver o que esses torcedores que estão criticando vão dizer se a justiça italiana, em segunda instância, der ganho de causa para o Robinho. Isso aí é um outro ponto. Aí eu quero ver, né? Só que aí, eu não sei qual é a velocidade da justiça italiana. Se levar 3 anos para julgar em segunda instância, aí ele já está velho para voltar a jogar. E aí você não recupera mais o tempo que se passou. Luiz, esse é o detalhe. Sabe o que acontece? Isso não justifica a contratação. Perfeito. Vamos lá. Fala aí, Renato. Fala aí, vamos lá. O que eu penso nessa situação aí, então? Por exemplo, considerando o que você falou, se o Orlando Rolo lá fosse obrigado a fazer essa contratação, a forma como você descreveu seria a forma mais transparente do mundo. E claro, aí tudo bem. Mas, se ele fosse obrigado a fazer, ele não precisa fazer isso. Ele tem uma situação, ele pegou o Santos aqui em agosto agora, ele estava como vice-presidente, e agora ele pegou o Santos com 300 bilhões em dívida. Tem uma série de problemas. Por que entrar numa situação, no mínimo, polêmica? Esse que é o ponto. Essa contratação era uma coisa polêmica. O Santos não precisava disso, na opinião. Porque, por exemplo, você traz aí como estupro. Do que eu vi, é violência sexual. É quase que pior do que isso. Não sei, era ele e mais uns 5 amigos que pegaram uma albanesa, aí submeteram a situações de humilhação e violência sexual. Então, é feio o negócio. Para que trazer isso para este momento? Então, é nesse ponto que eu discordo. Não deveria contratar, vai procurar uma outra situação. Eu sei que não vai ter outros ídolos do Santos, não tem meia dúzia de ídolos se aposentando que dê para trazer de volta, mas por isso que eu acho que não deveria fazer isso neste momento. Quer dizer, então, o que você está dizendo é que você, como presidente do Santos, viraria as costas para um ídolo do clube, é isso? Para essa situação, sim, mas com argumentos melhores do que a justificativa de contratar ele. Perfeito. Legítimo. Vamos lá, Maurício, zerando a tela. Maurício, você então vai fazer o fechamento de ouro, ao contrário do Aguinaldo, sobre esse assunto. Vamos lá. Bora lá. Bom, primeiro, Luiz, eu discordo do seu argumento de ir para uma coletiva e falar isso, porque eu sou da seguinte opinião. Se eu preciso me explicar sobre algo, é melhor que eu não faça. Essa é a minha opinião. Se eu tenho que ficar dando satisfação, é melhor que eu não faça. É a primeira coisa que eu penso, né? Depois tem uma coisa aí que é o seguinte. Veja só. Por que é até admissível para algumas pessoas que alguém condenado em primeira instância seja contratado para essa posição? Porque a maior parte, e aqui eu não quero levantar nenhuma bandeira nem feminista, nem nada disso, a maior parte do público que assiste futebol é um público masculino. Nós não conseguimos imaginar qualquer atividade que tenha preferencialmente um público feminino aceitando uma pessoa condenada em primeira instância por estupro para ser um ídolo daquela determinada atividade. E, na verdade, o Robinho está sendo contratado como ídolo. Tanto é que o vídeo que você se refere só enaltece ele. Por quê? Porque ele é um ídolo
nesse momento. Então, você colocar como ídolo uma pessoa que ainda não esteja condenada em segunda instância, mas está em primeira, de alguma forma, é você concordar que você pode ter um ídolo em campo, ainda que as ações dele, éticas e morais fora de campo, não representem o que a sociedade espera. Em outras palavras, eu como presidente pensaria o seguinte: eu quero associar a imagem dessa pessoa ao meu clube nesse momento? Eu não gostaria, por isso eu não contrataria. Eu pensaria como associação da imagem daquela pessoa ao público. Estou condenando ele? Na verdade, quem condenou foi a justiça italiana, não fui eu que estou condenando. Então, isso também serve para o seguinte: para quem é atleta e que hoje vai tomar uma iniciativa de fazer qualquer coisa errada, pensar isso também pode respingar na minha vida profissional. No momento em que eu enalteço uma pessoa assim, eu também estou dizendo para aquele atleta que pensa em fazer algo do tipo: pode fazer. No final, você vai fechar a sua carreira num grande clube e a albanesa é só uma albanesa. Ô Maurício, mas só para concluir. Patrocínio. O que foi, Renato? O que foi? Santos já perdeu um dos patrocínios. Perdeu, é verdade, bem lembrado. Perdeu uns patrocínios. Era um risco que o presidente corria, né? Sem dúvida nenhuma, né? Ô Maurício, assim, mesmo o jogador dizendo para você, presidente do clube, de que ele é inocente e que a justiça italiana cometeu um erro. Veja só, Luiz, todo mundo, eu não estou dizendo que o Robinho é culpado, não é isso, mas se você for em qualquer penitenciária, você vai ter 50% das pessoas disseram que não fizeram nada, que estão lá condenadas de forma injusta. Então, se a gente só ouvir a parte que está sendo condenada, sempre vai ter uma declaração de inocência. A minha questão que eu pego não é nem se é inocente ou culpado, a questão é: eu gostaria de associar essa pessoa ao meu clube. Eu, como presidente, não gostaria, por isso eu não contrataria, que é a resposta da pergunta que foi feita. Eu não associaria a uma empresa, eu não associaria, inclusive em respeito à parte mais fragilizada quando a gente fala estupro, que são as mulheres. As mulheres são vítimas contínuas disso. Em respeito a elas, eu faria isso, porque existem os santistas, mas existem muitas santistas santistas. Olha, eu vou completar isso que você está dizendo. Inclusive, as Sereias da Vila, que é o time feminino, elas se manifestaram a esse respeito, dizendo que são a favor da contratação. Com que isenção será? Porque aí tem um jogo profissional ali também. Sabe-se lá se não há uma pressão para se falar alguma coisa nesse sentido. Segundo, Luiz, se ele for condenado em última instância, ele vai preso. É óbvio que ele não vai mais jogar no time. Então, não posso esperar. Mas não vai preso, não, senhor. Ele não vai ser extraditado do Brasil para a Itália, não, senhor. Em última instância? Não. Ele é brasileiro, ele está no Brasil. O Brasil não pode mandar ele para a Itália. Não existe. Ele pode. Hã? Ele pode, sim. Claro não, que pode. Senhor. Não, pode. Senhor. Talvez não tenha obrigação. Não pode. Você não pode extraditar uma pessoa que nasceu no teu país para o outro. Não pode. Não pode. Pode consultar qualquer advogado. Não pode. O governo brasileiro jamais vai mandar um brasileiro para ser preso em outro lugar. Isso não existe. Beleza, retiro. Então é só ele não sair daqui. Agora, se ele sair daqui, entrar numa área de Interpol da vida e for pego, aí dançou. Agora, mas aí, olha, sabe uma coisa que eu falo? Aí pouco importa, na minha visão, se ele vai ser preso ou não. No momento que foi condenado mais uma vez, a culpabilidade está declarada. E aí vem a grande pergunta, né? Com a culpabilidade declarada, a gente pode também pensar dessa maneira? Puxa, é um grande ídolo e vamos deixar jogando? O Luiz Arthur disse que não, que deveria ser declarado antes. Eu só não vejo por que esperar. Não vejo por que esperar uma segunda instância. O que eu quero deixar claro, Maurício, é que se ele estivesse condenado de forma definitiva, eu não contrataria. Diria que foi um erro do Santos. Como ele ainda tem recurso e ele alega que ele foi condenado em primeira instância, que ele não tinha sequer advogado defendendo ele, ele foi condenado à revelia, eu tenho sérias dúvidas sobre qual foi esse nível de julgamento da primeira instância de um país que, vamos combinar, a Itália é muito parecida com o Brasil, em termos de baderna, de judiciário esculhambado. A Itália é igualzinho o Brasil, não tem nada diferente da gente. Né? Eu acho que a gente tem que concentrar na seguinte pergunta, né? Acertou ou não em contratar? Então, cada um tem a sua visão. A minha visão é: eu não gostaria de associar isso a qualquer marca que eu tivesse, incluindo um clube de futebol. Simples assim. Perfeito, tá certo. É isso aí. Legítimo. Falar aqui, eu não sei se o meu microfone está falhando, mas é o seguinte: eu acho que isso aí, o mais importante de toda essa história, é que tem que valer para todos, não é só para jogador de futebol. Isso que o Maurício falou, eu acho que foi o ponto mais importante de toda a nossa conversa aqui. Isso tem que valer de exemplo, sabe, para cantor sertanejo, sambista, roqueiro,
sabe? Para todos os caras que em algum momento eles recebem um pouco de fama e acham que pode fazer o que der, que bem entender. Tem que ter uma consequência, né? Tem que ter uma consequência, tem que virar uma, sabe, um exemplo. Então, por isso que eu sou dessa opinião. Não, tudo bem, o exemplo eu concordo, só que do jeito que estão colocando, qualquer pessoa no Brasil condenada em primeira instância está desempregada porque nenhuma empresa vai contratar alguém condenado em primeira instância. É isso. Não, Luiz, aí é o seguinte, existe uma coisa que é você ter uma pessoa que vai ser ídolo e vai representar a sua marca. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma pessoa que vai estar atrás de uma mesa, trabalhando no escritório e que não vai representar a sua marca. Nesse caso especificamente, ele está representando. Você olha para o Robinho, você vê o Santos. É isso hoje, entendeu? Então é nesse sentido que eu estou falando. A associação é essa, a associação da marca com o ídolo. É isso. Perfeito, gente. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, zerando a tela, zerando a tela. Vamos agora para o quadro Sim ou Não. Roda a vinheta. Muito bem, agora é o quadro Sim ou Não. Perguntas que vocês enviam para a gente. Pode ser em texto por e-mail, pode ser em vídeo, pode ser em áudio. Do jeito que vocês mandarem, a gente coloca no ar aqui. Através do e-mail, pauta@quatroempauta.com.br. Perguntas que tenham como resposta sim ou não. Não tem muro aqui. Ou é sim ou é não. E a primeira pergunta é outra que gerou polêmica essa semana, envolvendo o ex-presidente Lula, o fato de ele ter ganho lá atrás aquele título de doutor honoris causa, o juiz cassou, depois voltou atrás. Temos pergunta, vamos colocar no ar a pergunta. Olá, meus amigos do Quatro em Pauta, eu sou o Paulo e eu acabei de receber uma notícia que diz o seguinte, que a Justiça cassou o título do Lula da Universidade Federal de Alagoas, o título de doutor honoris causa. E eu queria saber se vocês concordam com isso. Um abraço para todo mundo! Muito bem, é o Paulo, é isso, Aguinaldo, que mandou pra gente? Paulo Eduardo Moretti, de São Paulo. Muito bem, Paulo, muito bem. Paulo, só atualizando a sua informação, de fato, aconteceu o seguinte, um juiz lá de Alagoas simplesmente decidiu cassar esse título que o presidente Lula recebeu, o ex-presidente Lula recebeu em 2017, né? E aí, 2, 3 dias depois, ele mudou de ideia, alegou lá, eu apertei um botão errado, não sei o quê, o prazo, não sei das quantas, voltou atrás e devolveu o título para o ex-presidente Lula. Bom, independentemente se cassou, devolveu, em que pé que está isso, de fato devolveu, né? A pergunta do sim ou não é a seguinte, todo mundo preparando as telinhas, porque a pergunta é a seguinte, afinal de contas, a Justiça deveria anular o título de doutor honoris causa concedido ao ex-presidente Lula, sim ou não? Todo mundo colocando na tela, vamos lá. Olha só, opiniões divididas, todo mundo no chat, coloquem sim ou não. Eu, Aguinaldo, achamos que não deveria, né, cassar o título, anular o título. O Maurício e o Renato acham que sim. Então, vamos lá, Aguinaldo, você começa argumentando pelo não e depois o Maurício ou o Renato argumenta pelo sim. Vamos lá, Aguinaldo, por que não? Quem oferece um título de doutor honoris causa é a universidade. A justiça não tem que se meter. A justiça no Brasil tem mania de se meter em tudo. Isso aí não é caso de justiça. Embora alguém tenha levado à justiça, que no caso foi uma vereadora lá de Alagoas, ou uma candidata a vereadora, ou seja, tem cunho político o negócio. Agora, o doutor honoris causa, esse cara não precisa nem saber ler. Na realidade, o Lula talvez não saiba ler, né? E, aliás, ele declara também que não gosta de ler, que prefere fazer exercício físico do que ler. Mas que injustiça, ele leu um monte de livro na cadeia, não seja injusto. Eu também acho isso injusto. Tudo leu nada, ele assistiu Sessão da Tarde lá. Veja, o doutor honoris causa é por uma honra sobre alguma coisa que o sujeito fez ou que ele promoveu, por exemplo, no campo social. O Lula pode ser realmente uma figura odiada por muitos. Eu, por exemplo, não tenho simpatia absolutamente nenhuma por ele. Mas nós não podemos apagar a história. O Lula, bem ou mal, ele faz parte da história do Brasil. E ele recebeu esse título num determinado momento. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os títulos que a gente dá, porque essa de sair caçando o título aí, cada vez que mudar um governo, que mudar uma
sabe, um desenho político no Brasil, vamos começar a caçar aquilo que você fez para o seu adversário. Tem Câmara Municipal que dá título de cidadão, né? Aqui em Jundiaí, por exemplo, cidadão jundiaense é fulano de tal, e depois de um tempo muda o governo, vai querer caçar o título de cidadão jundiaense porque o cara tem uma condenação com isso ou com aquilo. Então, o problema foi que deu, porque não foi um cara que deu, ele aprovou em plenário, você entendeu? A universidade deu o título, então agora é dado, faz parte da história. Você pode até posteriormente, aí é uma outra discussão, será que a própria universidade poderia caçar? Mas a justiça, se meter nisso, a justiça tem tanta coisa para fazer que não dá conta nem de apertar o botãozinho lá para avisar que 90 dias depois tem que prender o cara, tem que renovar a prisão do cara, vai se meter em título de universidade. Faça meu favor, gente. Muito bem, mas o Maurício e o Renato, acho que sim, que você tem que caçar o título do Lula. Quem quer argumentar aí? Vamos lá. Quem vai argumentar é o Renato, porque eu vou dar espaço para ele, mas só quero falar para você, Aguinaldo, que você fica com essa história de botãozinho, não é só apertar um botão para reavaliar. Se fosse só isso, não precisava nem do juiz. O negócio já a cada 90 dias renova. Em outras palavras, não existiria a lei. Vamos lá, Renato, é com você. Que não precisa de juiz, Maurício, vai virar robô. A gente argumentou isso, você está desfazendo minhas palavras. O botãozinho é para lembrar o juiz, para piscar na tela dele. Mas a gente está mudando o assunto. Vamos respeitar o Renato, que ele vai argumentar. Vamos, depois eu falo sobre isso no outro. É difícil pensar sobre alguém que recebe um título e depois retirar esse título. No mínimo, é uma coisa ruim de se fazer, não é uma coisa boa a ser feita, né? Agora, a discussão é se isso é justo ou não. Então, por exemplo, a que custo ou sob que pretexto ele ganhou aquele título? Se a gente levar para o esporte, por exemplo, tinha uma tenista, acho que foi há uns 2 anos atrás, a Maria Sharapova, que depois que ela foi pega, que ela utilizava alguns produtos não adequados, ela perdeu títulos delas e pontuação. Numa Olimpíada também, alguém conquista alguma coisa e o preço, a razão pela qual ela conseguiu aquilo não era uma coisa verdadeira. Então, eu entendo que exista um valor nele e que ele tenha feito algumas coisas positivas. Mas, hoje, não existe nenhuma dúvida sobre o tamanho do custo que foi isso. Não é uma coisa simples que chegou lá e aprontou e fez uma coisa bacana e fez uma coisa social, então, mas a que preço? Então, esse é o ponto. Então, eu não acho justo, eu não acho honrado manter esse título por essa razão. Muito bem. Vocês opinem aí no chat, sim ou não. Ninguém mudou de ideia aqui, todo mundo manteve o sim ou não, então opiniões divididas. Vamos para o próximo, sim ou não. Agora uma pergunta esportiva, hein? Vamos limpar a tela. Uma pergunta esportiva sobre um técnico famoso, Vanderlei Luxemburgo. Vamos lá, solta a pergunta. Olha quem pergunta, hein? Fala, galera do 4 em Pauta, aqui Murilo Bronzeri. Tive a honra de estar com vocês a semana passada. Muito obrigado pelo carinho de todos. E eu tenho uma pergunta para fazer: desempenho versus resultado, resultado versus desempenho. O que vocês acham da demissão de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras, que tinha alguns resultados, mas não tinha o desempenho e foi demitido essa semana? Um abraço, eu sou fã desse programa espetacular. Valeu! Muito bom, Murilo. Obrigado pela participação na semana passada. Obrigado agora pela pergunta, né? Então vamos preparar as telinhas. A pergunta é a seguinte, né? Vamos só contextualizar, porque foi interessante isso que o Murilo colocou, resultado versus desempenho, né? O Palmeiras teve aí talvez a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. O Palmeiras está aí entre os 6, 7, 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Ficou os 20 jogos sem perder, né? Foi campeão paulista, vamos lembrar que foi campeão paulista. O único time grande de São Paulo que ganhou o título esse ano foi o Palmeiras, até agora, né? No entanto, foi mandado embora depois de 3 derrotas seguidas. A pergunta é muito simples. A demissão de Luxemburgo foi justa, sim ou não? Vamos colocar aqui. Muito bem. Só eu considerei justa a demissão do Luxemburgo. Alguém aqui é palmeirense? Renato. Então, Renato, defenda o não, que depois eu vou defender o sim. Por que você acha que não foi justa a demissão do Luxemburgo? Você queria o Luxemburgo ainda no Palmeiras. Por quê? Vamos lá. Vamos lá. Eu não queria nem que ele tivesse voltado para o Palmeiras, mas esse momento não era o momento dele sair, né?
porque se você pensar, o problema nessa questão existe uma cultura disso. Tem 2, 3 resultados negativos, acaba um técnico. É como se preciso caçar uma cabeça, preciso tomar alguma providência e o primeiro é o técnico. Então, quando eu vejo esse resultado, mesmo que estamos... não é difícil o Palmeiras ter um bom resultado nessa primeira fase da Libertadores, mas ia ser a primeira vez de novo que a gente já está com um bom técnico e uma situação razoavelmente confortável aí para prosseguir. Mas em relação ao Campeonato Paulista, é duro. Eu que assisto lá, não assisto muitos jogos, mas estava com aqueles empates engasgados, aí começou a perder, eu falei, nossa, volta a ter empate de novo, porque as derrotas que eu falei, perde por Curitiba, de 3-1, eu falei, o que é isso? Então, quer dizer, eu entendo essa satisfação, mas essa insatisfação, mas ela não vai ser sanada por retirar o técnico. E agora vai por quem? Estão cotando um outro argentino, aí os argentinos vão começar a tomar conta do futebol brasileiro agora, é isso? Muito bem. Por que eu acho que o Luxemburgo foi demitido de forma justa assim? Porque eu não acho que foi apenas o fato de ele ter perdido 3 partidas. E aí eu vou trazer aqui a opinião de muitos amigos palmeirenses com quem eu conversei. Porque eu, como São Paulino, para mim tanto faz se o Luxemburgo ia ficar ou não ia ficar. O fato é que o Palmeiras, segundo esses meus amigos, e eu assisto também um pouco os jogos do Palmeiras, não tinha padrão de jogo nenhum. O Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil. Aí que o Murilo coloca como resultado versus desempenho, a questão é o seguinte, o Palmeiras não estava mostrando em campo o que se espera de um elenco milionário que ele tem. Então, de fato, o que o Luxemburgo estava entregando com a mão de obra que ele tinha é muito abaixo, é muito aquém do esperado. Então, ele não foi demitido só por 3 derrotas, não. Ele foi demitido porque o time está jogando menos do que a torcida espera e menos do que a diretoria espera a partir do investimento que ela fez. Uma coisa é você cobrar de um técnico que tem um elenco paupérrimo, um elenco só de pernas de pau. Outra coisa é você cobrar de um técnico que tem em mãos um grande time, o que é o caso do Palmeiras. Portanto, o Luxemburgo foi demitido por incompetência, no sentido que o resultado e o desempenho não estavam satisfatórios. Então, por isso que eu acho que foi justa, sim, a demissão do Luxemburgo. Maurício, quer falar algo sobre futebol ou deixa para outro dia? Eu, como um grande especialista, só queria dizer uma coisa. Sempre tem que culpar alguém quando tem... Você pode ver que 3 derrotas seguidas, aí demite. Agora, eu não sei se já algum dirigente já foi demitido por conta disso, porque os técnicos são, né? Mas se o técnico é demitido porque ele não lidera bem a equipe, não seria o dirigente também ter que ser demitido porque ele escolheu o técnico? Boa pergunta. Muito bom. Mas ele só não entregou o resultado, não está entregando os resultados. Entregou na Libertadores, só não está entregando no Brasileirão, que nem é o título que nos tem um interesse, tem um monte de títulos. Agora, precisamos da Libertadores para finalmente parar de ouvir um dia. Palmeiras não tem Mundial, nossa chance está na Libertadores, e lá a gente estava bem. Então, essa é outra das razões para ele não ter saído agora. É um ponto interessante, é que meus amigos disseram que a Libertadores, o grupo do Palmeiras é muito ruim, por isso que ele foi bem. Fosse um grupo forte como o de São Paulo, ele teria ido mal. Mas aí... São opiniões, né? São opiniões. O que faz um técnico ser demitido não é só resultado e nem desempenho. Muitas vezes o grupo de jogadores não está na mão do técnico. Então, quando o grupo de jogadores não quer o técnico, o que eles fazem? Começa a perder jogo, porque sabe que o cara vai ser demitido. Não fazem. Então, em alguns momentos, o clube ou a diretoria só tem essa alternativa, demitir o treinador. Muito bem, vamos ver na tela então, que agora vem o divertido 4, desafio 4x4. Solta a vinheta. Muito bem, esse é o quadro Desafio 4x4. Aqui a gente lança uma coisa ou outra. Não dá para ficar no muro também. Aqui, aliás, esse programa não tem nada de muro. Aqui a gente... Quem quer começar com o primeiro desafio? Vamos lá, quem lança o primeiro? Eu vou lançar aqui um sobre rock and roll hoje. Esses dias atrás, nós tivemos aí a perda do Ed Van Halen, né? Que é um cara que marcou realmente uma geração. E aí eu pensei em rock and roll e acho que o melhor desafio 4x4 que nós poderíamos ter dentro do rock and roll é o seguinte: você, na base, é mais Beatles ou Rolling Stones? Beatles ou Rolling Stones, galera? Eu sou o último a colocar, vamos lá.
Vamos lá, todo mundo colocando no chat também, hein? Beatles ou Rolling Stones? Olha só! Isso aí, é isso Você aí. sabe que eu acho que o Aguinaldo, só escolhe Rolling Stones por causa dessa língua. Pode ser, cara. Argumenta aí. E na verdade, quando eu penso em Rolling Stones, eu só lembro daquela boca ou do cara cantando Satisfaction, né? E o Mick Jagger pulando. É só isso. É a única coisa que eu lembro de Rolling Stones. Mas aí é porque Quando eu penso isso fez parte da história. Aí, né, Renata? É porque a sua cultura no rock and roll não é tão grande assim, então, né? Porque o Rolling Stones, meu amigo, os caras estão até hoje. Que idade esses caras têm? O que aquele Mick Jagger faz? Eles são declaradamente inimigos, Mick Jagger e o Richards. Estão lá juntos. Você entende? Então, eu acho que isso aí é uma coisa tão incomum no rock and roll, onde as pessoas por qualquer coisinha brigam por vaidade, por quem é que vai no banco mais gostoso da van, se o cara tem uma poltrona ou não no avião, e eles continuam depois de tantos anos juntos. Agora, em termos musicais, eu sou muito mais Rolling Stones do que Beatles também, né? É o meu estilo, eu gosto mais. Então, nesse ponto que eu penso. Agora, o que Beatles teve um peso diferenciado na história do rock and roll, ninguém questiona. Entre essas duas bandas, eu gosto mais de Rolling Stones. Quem quer defender Beatles? Não, só que eu vou falar dos Beatles, no meu caso específico, que meu pai ama Beatles, então eu ouço Beatles desde pequeno, e aí o que meu pai fazia ou faz, eu vou atrás e eu gosto, é por isso, né? E com relação ao Rolling Stones, eu acho que é hora de a gente começar a pensar que tipo de mundo a gente vai deixar para o Mick Jagger. E para o Keith Richards, né? A vantagem, a questão dos Beatles... A gente vai morrer e ele vai continuar, tenho certeza. Viu, Maurício, olha só, o seu pai gostava e você gosta. Eu não sei se você tem filhos ou não, né? Mas essa próxima geração vai encontrar muita coisa dos Beatles para gostar. Claro que dos Rolling Stones também, né? Mas os Beatles pegam gente desde do jovem até uma pessoa de uma idade mais avançada. Ele vai desde uma música lenta, bonita, você vai lembrar de 20 músicas dos Beatles, desde Hey Jude, Yesterday, Lady B, e coisas que ou lentas, né, ou alguns rocks muito famosos e que fizeram parte de alguma coisa na sua vida, ou que vai tocar no final de uma festa de formatura num ginásio, em alguma coisa assim, né? E dos Rolling Stones, claro, dentro do mundo que eu vivi, né, tocou menos para mim. Então, assim, e eles a música deles está assim, ó, ela é muito parecida entre elas, e os Beatles têm um caminho bem maior disso. Então, sou fã dos Beatles. Muito bom. Vamos ver a tela, então. Todo mundo colocando a tela do desafio 4x4. Quem quer lançar o próximo desafio? Eu lanço um aqui. Ó. A gente passou por uma onda de calor lascada, né? Inclusive aqui em Jundiaí, chegou a fazer quase 40 graus. Ter uma ideia, teve um dia que eu estava fazendo uma palestra para uma empresa na Bahia, né? Acho que o Aguinaldo também fez na mesma empresa, na Mineração Caraíba, e aqui estava 4 graus acima da temperatura lá, no interior da Bahia. Então a coisa estava danada. Mas e aí? O que vocês preferem? Vocês preferem frio ou calor? O que é melhor? Se tiver que escolher um extremo, tá muito calor ou muito frio? O que você escolhe? Muito calor ou muito frio? Vocês respondem aí. Deu 2-2 aqui. Muito bem. Bom, eu vou colocar aqui a minha argumentação, depois alguém aí do calor defende o calor. Por que eu prefiro o frio? Bom, primeiro porque o calor você pode tirar toda a sua roupa e você vai continuar sentindo calor, entendeu? E o frio, você consegue se agasalhar. O frio é melhor para tudo, é melhor para você dormir, é melhor para você comer, é melhor para você namorar. O frio para você viajar é muito legal. Eu adoro destino de frio. Eu prefiro uma montanha do que uma praia, entendeu? Então, o frio para mim é legal. Eu não sei, dizem que os gordinhos, em geral, preferem o frio. Eu, o dia que for gordo, vou poder dizer mais sobre isso. Mas, mesmo assim, estando em forma, eu continuo frio. E quem vai defender o calor aí? Defender, Aguinaldo? Vai lá. Defende o calor, Aguinaldo. Não, o calor, eu gosto, sempre gostei desde cedo de calor. Eu acredito que quando a gente está com calor também, a gente consegue se virar, seja através de um ar-condicionado, de uma piscina, de uma mangueira. Alguma coisa a gente consegue fazer, mas o frio realmente tem hora que judia. Quando está muito frio, cara, eu não sei onde eu ponho meu pé, sabe? A minha vontade é de botar, assim, sei lá, no forno, porque...
O Maurício lembrou daquela situação lá com o Joaquim Alessio, lá que ele falou do coelhinho. Né? Passa. Mas eu sou mais calor. Gosto. Muito bem, vamos zerar as telas então. Zerando as telas. Vamos lá, Renato, seu desafio. Vamos lá, vamos lançar um desafio aqui, né? Vivemos um momento aí de crise de credibilidade nas instituições, de pessoas que decidem a nossa vida, que decidem como nós devemos nos conduzir ou não em algumas situações, decidem se nós estamos certos ou errados, né? Mas o quanto nós depositamos a nossa confiança nelas. Então, assim, qual instituição dessas duas que eu vou trazer para vocês que é a que tem mais credibilidade hoje? A OMS ou o STF? Tem que escolher um dos dois? Um dos dois. Mais credibilidade. Muito bem, muito bem. Vamos lá, então você argumenta, Renato. Por que você acha que a OMS tem mais credibilidade que o Supremo Tribunal Federal? Vamos lá. Pelo seguinte, talvez a questão das decisões das duas instituições, elas vêm passando um tempo e têm que ser refeitas ou estão erradas. Se você olhar para o lado do STF, a quantidade de pontos, mesmo o julgamento em segunda instância, que era feito de um jeito, foi feito de outro, e vai modificando, se adequando ao que aconteceu, ao que é o melhor para o momento, né? E aí você olha a OMS, que na verdade acabou ganhando uma projeção mundial mesmo nessa pandemia. Todo mundo sabia que existia, mas ninguém dava tanta atenção, ninguém seguia protocolos da OMS assim, de forma consciente e tranquila, né? E eles também vieram errando, mas só que talvez por eu estar menos exposto a ele, eu vi menos erros na OMS, que é recheada de erros, né, do que eu pude ver no STF. Muito bem, então cabe a mim aqui defender o STF. Quer dizer, a OMS errou tudo nessa pandemia. O STF erra quase tudo nos julgamentos. Então, numa escala de 0 a 10 de credibilidade, a OMS é a escala 0, o Supremo é 0,1. Como a pergunta é quem tem mais credibilidade, ganhou 0,1 numa escala de 0 a 10. Explicado, né? Muito bom. E é que a gente tem que pôr o Luiz Nogueira para defender o STF, é porque o negócio está complicado, sabe? Olha, entra... É 0,1, né? Se isso é defesa, numa escala de 0 a 10, 0,1, então tá bom. Toga nele agora. Às vezes eu fico pensando que eu prefiro, sei lá, o conselho de condôminos aqui do meu prédio, ou, sei lá, o Caio, o Casagrande, o torcedor, para eleger quem que é o craque da jogada, porque, putz, da vida, como que o negócio está complicado aí, viu? Pior do que essa. No caso da OMS, orientações, né? O STF define coisas que vai ser desse jeito e acabou. Então, esse é o... mas a OMS matou muita gente com os erros dessa pandemia. Matou muita gente. E matou muita economia também. Muita economia. Vamos zerar as telas. Bom, pior do que essa foi só aquela minha que eu propus ser Sérgio Cabral ou Witzel, né? Aquela foi sacanagem, aquela foi demais. Eu me inspirei nessa daí, Luiz. Vamos zerar aí, vamos zerar agora o último desafio. Diga-se de passagem que aquele dia eu votei no Cacareco. Você tentou romper a regra, né? Burlar a regra e não pôde, né? Muito bem. Vamos lá. Então, agora o último desafio é o que faço. O governo está prometendo, para o ano que vem, retomar o programa de privatizações, que eu particularmente defendo muito, né? O problema é na hora de definir o que vai vender. Qual estatal a gente vai vender? A proposta do desafio aqui é o seguinte: se você pudesse escolher só uma dessas duas, só uma, qual você venderia? Qual você privatizaria? Eletrobras ou Correios? Qual dessas duas você se livraria? Vamos lá, todo mundo votando. Vamos lá. Olha só, o Aguinaldo piscando a tela. Nossa, o piscar bem, olha só. Maior, eu também pisco, mas eu pisco mais, ó, com sim. Vamos lá, argumente. Quem quer argumentar? Quem quer espinafrar os Correios aí? Vamos lá. Vai lá, Maurício, Renato. Eu confio. Na verdade, eu falo muito de privatização dos Correios há muito tempo, embora eu reconheça que os Correios levem correspondências para lugares extremos do Brasil,
e que talvez algumas empresas privadas não fariam isso no preço que o Correio faz. Mas exatamente por isso que talvez os Correios não tenham fundo para entregar ali na esquina dentro do prazo que promete. Então é por isso que eu acho que é preciso privatizar os Correios para que vai aumentar preço de postagem? Vai, mas é porque precisa aumentar para entregar alguma coisa de qualidade. Não adianta você prometer que vai entregar e não entregar, que é o que o Correio está fazendo hoje. Eu me lembro de um comercial dos Correios que você dizia que até a pessoa estava postando, se eu não me engano, o filho dela num Sedex, dizendo o Correio é tão confiável que você posta até seu filho. Hoje eu não posto, não tenho confiança. Várias coisas já se extraviaram, então é simplesmente por isso. Muito bem. E lembrando que os Correios deram prejuízo vários anos aí, anos recentes, né? Então, eu sou também a favor, tem que privatizar os Correios. Como a proposta aqui era escolher só uma das duas, por que eu escolhi a Eletrobras? Porque o tamanho da Eletrobras é tão maior do que o dos Correios, que primeiro você tem um potencial de gerar dinheiro para o governo muito maior. Então, vender a Eletrobras vai trazer muito mais dinheiro para as contas públicas do que os Correios, né? E em segundo lugar, porque do mesmo jeito que teve na Petrobras o Petrolão, a gente sabe que tem na Eletrobras o Eletrolão. Então, exatamente pelo tamanho da empresa e pela capilaridade que ela tem, as subsidiárias, um monte de empresa embaixo dela, a possibilidade dos políticos meterem a mão na Eletrobras é muito maior do que nos Correios. Então, se eu tivesse que escolher só uma, vende logo a Eletrobras, que se acaba com uma fonte inesgotável de corrupção. Mas concordo com a análise do Maurício, tem que vender os Correios porque é uma estatal ineficiente, que dá prejuízo, e infelizmente tem muito cabide de emprego lá, e se você jogar isso na mão da iniciativa privada, você vai aumentar a concorrência no setor, que vai ser benéfico para os consumidores. Certo? Por isso que você é economista, né? Gostei da sua análise aí. Você podia inclusive, participar de programas de TV, falando de economia, ia se dar super bem. Lá com o Lacombe na Rede TV, poderia me convidar. Por exemplo, né? Muito bem, pessoal. Então vamos encerrando mais uma edição do programa 4 em Pauta, agradecendo a presença de todos. Vocês participaram no chat, muito obrigado. Compartilhem esse link, se inscrevam no canal, toquem no sininho, entre lá no Instagram também, @4 em Pauta, venham fazer parte da nossa comunidade. E sexta-feira que vem, às 8 horas, teremos mais um programa. Aguinaldo, faça as honras da casa, agradeço o nosso convidado. O Maurício está com calor, olha aí. Mas ele fica trocando... Não, na verdade, eu vou resolver 2 pautas com isso, mas primeiro agradeço o convidado. Tá bom, Renato. Renato, eu fico feliz em ter você aqui, porque você é um cara que já fazia muito tempo que eu queria trazer aqui, tanto para o 4 em Pauta quanto para o Café Corporativo. Eu, depois que fiz o Empretec, continuei em contato com o Renato, sempre trocando ideias. Eu acho que é um cara que tem uma opinião muito ponderada, e eu gosto de pessoas ponderadas, eu sou fã de pessoas que não trabalham no radicalismo, e por isso, Renato, que você está aqui com a gente nessa ideia que a gente trouxe com tanto carinho para o internauta, e que você hoje nos ajuda a colocar na tela das pessoas. Obrigado, viu, Renato? Obrigado pelo convite. E você que está aqui no 4 em Pauta de hoje, por causa do Renato, continue com a gente, que no futuro o Renato volta, viu, Renato? Obrigado. Legal. Volta num dia que não seja muito calor, senão a gente tem que colocar esse ventilador. Na verdade, eu coloquei esse ventilador por 2 motivos. O primeiro é porque, para quem gosta de calor, o ventilador não resolve, né? E depois que eu estou pensando em mandar isso aqui lá para a sede do Palmeiras, que aí vai resolver um problema. Dá uma olhada ali, ó. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. O Aguinaldo, que eu já conheci agora o Luiz e o Maurício, pessoas excelentes. Um dia, se eu tiver uma outra oportunidade, eu volto aqui com prazer para bater um papo com vocês. Foi muito agradável, passou muito rápido. Obrigado. Se quiser uma carona para ir embora, a gente vai de Fusca, Renato. Te deixo ali em Araçoiaba. Como que é o nome da cidade? Araçoiaba da Serra. Araçoiaba da Serra, lugar lindo aí, perto de Sorocaba. Vou aí na sua chácara. Divisa de município com Sorocaba. Vou aí. O dia que eu levar esse ventilador lá para o Palmeiras, o ventilador da Mundial. Eu estava esperando você fazer essa graça. Não existe, mas eu acho que nenhuma graça de Mundial que eu não tenha caído. Um dia eu vi uma discussão política na internet e tinha lá 4.000 comentários. Eu dei uma passada
só para ver mais ou menos como é que estava, de que lado que estava a conversa. A hora que eu estou lendo lá no meio, tá, o Palmeiras não tem Mundial. Eu falei, putz, o cara me pegou no meio de uma lista, de uma conversinha, eu tive que ler isso daí, né? Fazer o quê? Luiz Arthur, o 4 em Pauta tem Mundial? Tem, claro. Foi criado em 1951, igual o título do Palmeiras. Gente, olha que legal esse vídeo que eu arrumei aqui do Senna. Vou pôr para vocês. Ai, meu Deus, lá vem ele com o vídeo. Não, brincadeira. Vídeo do Senna não, hein? Corta isso! Ô, Maurício, para concluir, volta em primeiro plano. Olhe bem para mim, Maurício. Olhe bem para mim e diga o seguinte. Bar pode, né, Maurício? Escola não pode. Olá. Gente, olha, eu nunca piso num bar. Eu tô com fama de que vou pro bar por causa desse cara aí. Eu nem vou pra bar. Tá bom, aí pode, escola não pode. Vocês vão pro bar, vocês vão pra escola e eu vou pra feira comer pastel, porque hoje é sexta-feira e tem feira aqui no condomínio. Tchau pra vocês. Um abração. Tchau. Um abraço pra vocês também, gente. Valeu, Renatão. Você arrebentou, velho. Valeu. Abraço. O que é? Vocês já tinham baixado só uma tela, é isso? Que o Maurício... Eu passei uma só. Eu passei só que eu ia responder. Então, vamos lá. De novo. Mais. Eu vou passar para o Renato a palavra. Muito bem, agora o quadro Desafio 4x4. Vamos todo mundo, então, trocar as telinhas. Errei, vamos lá. Vamos trocar a tela antes. Então, edita então, peraí. Começa de novo. Vamos lá. Tá, mas é menos ou mais? Só para saber. Vamos lá. Já tá gravando? Enzo, coloca aí nos piores momentos. Já coloca. Oh, meu Deus. Vamos lá, de novo.